Olá, você está no canal A Verdade da Vida e deixa eu te fazer uma pergunta direta, daquelas que a gente normalmente evita responder em voz alta. O que acontece com a sua fé quando você faz tudo certo e mesmo assim perde tudo? Quando você ora, permanece fiel, tenta viver de forma íntegra, mas a dor vem do mesmo jeito. Quando não existe pecado oculto, não existe erro claro, não existe porta aberta errada, e ainda assim o chão some debaixo dos seus pés. A Bíblia não foge desse tipo de pergunta. Pelo contrário, ela entra de frente nelas. E poucas histórias bíblicas são tão desconfortáveis, tão profundas e tão reais quanto a história de Jó, porque Jó não é um exemplo de alguém que caiu por desobediência. Jó é o retrato de alguém que sofreu sem entender, sofreu sem explicação, sofreu sem aviso. E talvez seja exatamente por isso que essa história mexe tanto com a gente até hoje. Vivemos em uma geração que tenta explicar tudo. Se algo deu errado, alguém errou. Se alguém sofreu, algo foi feito fora da vontade de Deus. Mas a Bíblia, em certos momentos, quebra essa lógica de forma quase brutal. Ela mostra que nem toda dor é consequência direta de uma falha e que nem todo o silêncio de Deus significa abandono. Às vezes, o céu não está fechado. Às vezes, ele está trabalhando em um nível que nossos olhos ainda não alcançam. A história de Jó confronta uma fé superficial. Ela desmonta a ideia de que Deus é apenas uma recompensa para quem se comporta bem. Ela expõe o coração humano quando tudo aquilo que sustentava a segurança desaparece: os bens, a saúde, o reconhecimento, as pessoas, até as respostas. Jó tinha tudo isso e perdeu tudo isso em sequência, sem tempo para processar, sem tempo para entender, sem tempo para se preparar. E aqui está o ponto mais desconcertante. Deus permite que isso aconteça a um homem que a própria Bíblia descreve como íntegro, justo e temente. Isso quebra nossas categorias, desmonta nossas certezas, nos obriga a olhar para a fé não como um contrato, mas como um relacionamento que será testado justamente quando não há benefícios visíveis. Talvez você esteja assistindo a este vídeo carregando perguntas parecidas. Talvez não tenha perdido tudo como Jó, mas perdeu o suficiente para se perguntar onde Deus estava. Talvez você tenha sido fiel e, mesmo assim, foi atingido por algo que não escolheu. Talvez a sua dor não seja pública, mas seja profunda, silenciosa, cansativa. Este filme bíblico não é sobre respostas rápidas. Não é sobre fórmulas. É sobre encarar a fé quando ela não é confortável, quando ela não traz aplausos, quando ela não resolve tudo imediatamente. É sobre entender o que acontece com o coração humano quando Deus não explica, quando não interrompe a dor no momento esperado, quando permite que a história siga um caminho que ninguém escolheria. Porque antes de qualquer restauração, antes de qualquer resposta, existe um ponto que todos precisamos atravessar, o momento em que a fé é confrontada pela perda. E é exatamente aí que a história de Jó começa a revelar algo muito mais profundo do que sofrimento menos, algo que poucos percebem no início, mas que muda tudo à medida que a narrativa avança. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo rápido, mas muito importante. Se essa história já começou a tocar você, deixa sua curtida agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em pessoas que estão passando por dores parecidas e precisam ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo se você já viveu um momento em que fez tudo certo e mesmo assim sofreu. Às vezes, escrever isso já é um passo de cura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui a gente fala de fé real, de histórias bíblicas profundas e de uma verdade que acompanha você justamente nos dias em que o silêncio dói mais. Agora, respira fundo, porque a história de Jó começa exatamente onde muita gente perde a fé, quando fazer tudo certo não impede a dor. Essa frase, sozinha, já incomoda, porque no fundo, mesmo que a gente não admita, existe dentro de nós uma expectativa silenciosa de que a fidelidade deveria nos blindar do sofrimento. A gente cresce ouvindo que obedecer a Deus traz proteção, que andar em retidão traz segurança, que fazer o certo traz paz. E tudo isso é verdade, mas não da forma simples e automática que muitas vezes nos ensinaram. A história de Jó entra exatamente nesse ponto sensível,
quase como se fosse escrita para confrontar essa crença escondida que carregamos. Jó fazia tudo certo e não é força de expressão. A própria Bíblia faz questão de deixar isso claro logo no início, como se estivesse antecipando a nossa tentativa de procurar um erro. Íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se desviava do mal. Jó cuidava da família, intercedia pelos filhos, administrava seus bens com responsabilidade, era respeitado, admirado, considerado um exemplo. Se existisse alguém que merecia uma vida tranquila aos nossos olhos, esse alguém era Jó, e ainda assim, a dor entrou sem pedir licença, sem explicação, sem aviso prévio. E é aqui que o desconforto começa de verdade. Porque se a dor pode alcançar alguém como Jó, então ela também pode alcançar qualquer um de nós. Não como punição automática, não como castigo imediato, mas como parte de uma realidade espiritual muito mais complexa do que gostaríamos. A história de Jó não começa com um pecado, começa com uma fidelidade. Não começa com um erro humano, começa com um reconhecimento divino. Deus olha para Jó e o apresenta como exemplo. E isso, por si só, já quebra nossa lógica. Talvez você já tenha vivido algo parecido, não na mesma escala, talvez, mas no mesmo princípio. Você fez o que estava ao seu alcance, orava, buscava, tentava viver de forma correta, tomou decisões responsáveis. E mesmo assim, algo desmoronou. Um relacionamento, uma saúde, uma estabilidade financeira, uma paz interior. E a primeira pergunta que surge quase automaticamente é: onde foi que eu errei? Mas a história de Jó nos força a encarar uma possibilidade mais difícil de aceitar. E se você não errou? E se a dor não veio porque você falhou, mas porque existe algo acontecendo além do que você consegue enxergar agora? A Bíblia não romantiza esse sofrimento. Ela descreve perdas reais, rápidas, sucessivas. Um mensageiro chega, depois outro, depois outro. Notícias ruins empilhadas uma sobre a outra, sem intervalo para respirar. E Jó reage como qualquer ser humano reagiria. Ele sente, ele chora, ele rasga suas vestes, ele cai por terra. A fé bíblica nunca foi ausência de dor. Sempre foi presença de Deus mesmo dentro dela, e isso muda tudo. Esse ponto é fundamental, porque muita gente abandona a fé não por falta de crença, mas por excesso de frustração. Frustração por achar que Deus prometeu algo que, na prática, parece não estar acontecendo. A história de Jó não promete imunidade à dor. Ela revela algo mais profundo. A fé verdadeira não é testada quando tudo vai bem, mas quando tudo desmorona e, ainda assim, o coração precisa decidir em que se apoiar. E perceba algo importante: Jó não entende o que está acontecendo. O texto não mostra Deus explicando nada a ele nesse momento. Não há aviso, não há justificativa, não há diálogo inicial. Existe apenas o impacto, o silêncio, a perda. Isso conecta diretamente com a experiência de muita gente hoje, que sofre não apenas pela dor em si, mas pela ausência de respostas claras. Orar e não entender, clamar e não ouvir. Continuar fiel sem saber o porquê de estar passando por aquilo. Talvez esse seja um dos maiores testes espirituais que existem. Continuar confiando quando a lógica falha, quando a teologia simples não explica, quando os discursos prontos não consolam. Jó nos ensina que fazer tudo certo não impede a dor, mas revela algo ainda mais profundo sobre a fé que realmente sustenta quando não há garantias visíveis. E à medida que a história avança, essa tensão só aumenta, porque a dor de Jó não termina rapidamente, e as respostas humanas que surgem ao redor dele começam a complicar ainda mais o cenário. É justamente nesse ponto que a narrativa se aprofunda e começa a revelar conflitos internos, questionamentos mais intensos e uma luta silenciosa que vai muito além da perda material. Um homem íntegro, justo e vulnerável. Essa combinação é poderosa justamente porque quebra outra expectativa comum que temos sobre fé e espiritualidade. Muitas vezes, imaginamos pessoas bíblicas como figuras quase inalcançáveis, fortes o tempo todo, inabaláveis, imunes às fragilidades humanas. Mas a Bíblia faz questão de mostrar Jó de um jeito muito diferente. Antes de mostrar o sofrimento, ela mostra o homem.
Antes da dor, ela apresenta o caráter, e antes da resistência, ela expõe a vulnerabilidade. Jó não era apenas alguém correto em público, ele era íntegro em essência. A integridade de Jó não estava ligada ao que as pessoas viam, mas ao que ele fazia quando ninguém estava olhando. Ele se preocupava com a família, intercedia pelos filhos, cuidava para que até mesmo pecados não percebidos fossem levados diante de Deus. Isso revela um coração sensível, atento, consciente da própria limitação humana. Jó sabia que era justo, mas não se achava invencível. Ele temia Deus justamente porque reconhecia sua dependência. E aqui está algo que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia não diz que Jó era forte emocionalmente. Ela diz que ele era íntegro espiritualmente. Isso é muito diferente. Integridade não significa ausência de medo, de dor ou de sensibilidade. Pelo contrário, muitas vezes, pessoas íntegras sentem tudo de forma ainda mais profunda, porque não se anestesiam, não fingem, não se escondem atrás de máscaras religiosas. Jó era um homem completo, com fé, sim, mas também com emoções, vínculos, afeto e amor profundo por tudo o que fazia parte da sua vida. Por isso, quando tudo começa a ruir, a dor não é superficial. Ela atinge camadas profundas do coração. Jó não perde apenas bens. Ele perde aquilo que dava sentido aos seus dias. Ele perde filhos, sonhos, segurança, futuro. E a Bíblia não ignora isso. Ela não apressa o processo. Ela não tenta minimizar o impacto. Pelo contrário, ela nos convida a olhar para um homem que sofre de verdade, justamente porque amava de verdade. Esse ponto é essencial para quem está assistindo e se identifica com a história, porque talvez você também seja alguém que tenta fazer o certo, que se preocupa em viver com integridade, que busca agradar a Deus, mas que se sente extremamente vulnerável por dentro. E talvez você já tenha ouvido, direta ou indiretamente, que essa vulnerabilidade é sinal de fraqueza espiritual. A história de Jó confronta isso. Ela mostra que vulnerabilidade não é falta de fé, é parte da condição humana. O problema não é sentir, o problema é desistir no meio do sentir. Jó chora, Jó lamenta. Jó se cala em certos momentos, Jó se desespera em outros. E nada disso desqualifica como justo. Pelo contrário, isso humaniza sua fé, uma fé que não ignora a dor, mas que continua existindo mesmo quando a dor ocupa quase todo o espaço. Isso é profundamente diferente de uma fé performática, feita para ser vista, elogiada e aplaudida. A fé de Jó é silenciosa, pesada, real. Ela existe mesmo quando não traz conforto imediato. E talvez o aspecto mais forte disso tudo seja perceber que Deus não rejeita essa vulnerabilidade. Deus não abandona Jó porque ele sofre. Deus não se afasta porque ele sente. Deus não o acusa por chorar. O texto bíblico deixa claro que o relacionamento entre Deus e Jó não é rompido no momento da dor, mesmo que Jó ainda não tenha consciência disso. Existe algo sendo preservado ali, mesmo quando tudo mais parece estar sendo destruído. Isso nos leva a uma reflexão incômoda, mas necessária muitas vezes. Queremos ser íntegros sem ser vulneráveis. Queremos uma fé forte, mas sem risco emocional. Queremos confiar em Deus, mas sem perder o controle. Jó nos mostra que isso não é possível. A verdadeira fé passa pela vulnerabilidade, porque só quem se permite sentir profundamente também é capaz de confiar profundamente. E conforme a história avança, essa vulnerabilidade começa a ser colocada à prova de maneiras ainda mais intensas. Porque não basta perder tudo. Em breve, Jó será confrontado não apenas pela dor, mas pela incompreensão, pelo julgamento e por um silêncio que começa a pesar ainda mais do que as perdas em si. É nesse cenário que a narrativa se torna ainda mais desconfortável, preparando o terreno para conflitos que vão muito além do sofrimento inicial. O dia em que tudo caiu de uma vez. Não aos poucos, não em etapas espaçadas, mas como um desmoronamento contínuo, sem tempo para respirar, sem espaço para processar, sem qualquer sensação de controle. A história de Jó deixa claro que há dores que não chegam como aviso, chegam como avalanche. E talvez uma das partes mais difíceis dessa narrativa seja exatamente essa, o acúmulo.
A sensação de que o sofrimento não vem sozinho, mas em sequência, como se uma notícia ruim abrisse a porta para todas as outras. Jó estava em um dia comum. Não há menção de alerta espiritual, de pressentimento, de sonho estranho. A vida simplesmente seguia. E é assim que muitas quedas acontecem. Um mensageiro chega com uma notícia devastadora. Antes que Jó consiga reagir, outro chega e depois outro. E depois mais um. Cada palavra carrega perda. Cada frase desmonta um pedaço da realidade que ele conhecia. Bens destruídos, servos mortos, filhos que não voltarão mais. O texto bíblico é quase seco ao relatar isso, como se a frieza da narrativa refletisse o choque de quem está ouvindo. E aqui há algo profundamente humano. Quando tudo cai de uma vez, a mente não acompanha. O coração entra em um estado de suspensão. Não há tempo para chorar uma perda antes que outra se apresente. Não há espaço para orar com calma. Não há estrutura emocional para reorganizar a fé. Tudo acontece rápido demais. E talvez você reconheça essa sensação. Um problema puxa outro. Uma perda se soma a outra. E de repente, você não sabe nem por onde começar a se recompor. A Bíblia não romantiza esse momento. Ela não transforma a dor de Jó em uma metáfora bonita. Ela descreve o impacto cru. Jó rasga suas vestes, algo que na cultura da época representava luto profundo. Ele se prostra em terra, não porque perdeu bens, mas porque perdeu sentido. Tudo aquilo que estruturava sua vida, menos família, estabilidade, futuro, foi arrancado em um único dia. E isso muda completamente a percepção do sofrimento. Não se trata mais de algo pontual, mas de um colapso total. Mesmo assim, algo surpreendente acontece nesse caos. Não porque Jó entende o que está acontecendo, mas porque ele reage de uma forma que revela o tipo de fé que existia antes da dor. Ele não nega a dor, ele não finge força, ele não faz discurso espiritualizado, ele reconhece a fragilidade humana. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Essa frase não é resignação vazia, é reconhecimento de limite. É alguém que, em meio ao colapso, lembra que nada realmente lhe pertence de forma absoluta. Isso não significa que Jó não sofreu. Pelo contrário, significa que, naquele primeiro impacto, sua fé não foi construída sobre aquilo que ele possuía, mas sobre algo mais profundo. E esse detalhe é essencial para entender o que virá depois. Porque a fé que sobrevive ao primeiro choque não é necessariamente a fé que sobreviverá ao processo inteiro. O dia em que tudo cai de uma vez é apenas o começo de uma jornada muito mais longa e dolorosa. Há também um detalhe silencioso, mas poderoso. Ninguém explica nada a Jó, não há explicação celestial, não há resposta divina, não há conforto sobrenatural imediato. Existe apenas o silêncio. E esse silêncio pesa ainda mais quando a dor é intensa. Porque o ser humano até consegue suportar perdas quando entende o motivo, mas sofre muito mais quando não entende o porquê. Talvez seja exatamente aqui que muitos desistem. Não no primeiro problema, mas no acúmulo deles. Não na dor isolada, mas na sensação de que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Jó nos mostra que esse momento existe, que ele é real, que ele é devastador e que ele não significa, automaticamente, abandono de Deus. Mas essa é uma conclusão que ainda não aparece claramente na história. Por enquanto, tudo o que existe é o impacto, o luto e uma fé que começa a ser pressionada de formas cada vez mais profundas. E à medida que os dias passam, algo ainda mais difícil começa a acontecer. A dor externa dá lugar a uma dor interna mais complexa. O sofrimento deixa de ser apenas circunstancial e começa a atingir o corpo, a mente e a identidade. É nesse ponto que a narrativa se aprofunda ainda mais, mostrando que a pior fase ainda não havia chegado. A fé que sobrevive ao choque. Porque depois que tudo cai, depois que o impacto inicial passa, depois que o silêncio ocupa o lugar do barulho das más notícias, sobra algo ainda mais difícil de encarar: o dia seguinte. A fé não é testada apenas no momento da queda, mas no instante em que a vida continua mesmo sem aquilo que foi perdido. Jó sobrevive ao choque inicial, mas agora precisa viver dentro das consequências dele. E é aí que a fé começa a ser pressionada de uma forma mais profunda, mais silenciosa e mais desgastante.
O texto bíblico mostra que Jó não perde a fé no primeiro momento. Isso, por si só, já impressiona. Mas o que realmente chama atenção é o tipo de fé que permanece. Não é uma fé eufórica. Não é uma fé triunfante. Não é uma fé que grita vitória no meio da dor. É uma fé ferida, machucada, cansada menos, mas ainda existente. Jó não entende, mas não abandona. Ele não recebe respostas, mas não rompe. Existe uma diferença enorme entre não compreender e desistir. Jó vive exatamente nesse espaço desconfortável. E talvez esse seja o ponto mais difícil para quem está assistindo, porque muitos conseguem confiar em Deus enquanto tudo está indo bem. Outros conseguem confiar no momento do impacto, quando ainda existe adrenalina emocional. Mas poucos conseguem sustentar a fé quando o choque passa e a dor se torna rotina. Quando acordar já não dói só no coração, mas no corpo. Quando a ausência se torna constante. Quando a perda deixa de ser um evento e passa a ser um estado. A fé que sobrevive ao choque não é sustentada por emoção, mas por memória. Jó lembra quem Deus é, mesmo sem entender o que ele está fazendo. Ele lembra do caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tudo o que ele acreditava. Isso não elimina o sofrimento, mas impede que ele se transforme em abandono total. É uma fé que não grita, mas também não se cala completamente. Uma fé que não explica, mas permanece. E é importante perceber que essa fé não impede a dor de avançar. Pelo contrário, a narrativa deixa claro que sobreviver ao choque inicial não significa que a pior parte já passou. Em muitos casos, é exatamente o oposto. Quando o impacto acaba, o corpo começa a sentir, a mente começa a questionar, o coração começa a revisitar tudo o que foi perdido. A fé que sobrevive ao choque entra agora em uma fase mais complexa, a fase do desgaste. Existe algo profundamente real nisso, porque muita gente se culpa por continuar sofrendo depois do primeiro impacto. Como se o fato de ainda doer fosse sinal de falta de fé, Jó desmonta essa ideia. Ele mostra que a fé verdadeira não anula o processo humano de luto. Ela não apaga o sofrimento emocional. Ela não transforma automaticamente a dor em paz. A fé apenas impede que a dor se transforme em desistência total. Nesse ponto da história, Jó ainda não questiona Deus de forma direta. Ele ainda não confronta. Ele ainda não discute. Mas o silêncio começa a pesar. E o silêncio, muitas vezes, é mais difícil de suportar do que a própria dor. Porque a dor grita, mas o silêncio confunde. A dor machuca, mas o silêncio desorienta. A fé que sobrevive ao choque agora precisa sobreviver ao vazio de respostas. Talvez você já tenha vivido isso. Não o momento da queda, mas o depois. Quando as pessoas param de perguntar como você está. Quando os amigos seguem a vida. Quando o mundo volta ao normal, mas você não. Quando a fé não desapareceu, mas também não traz alívio imediato. É exatamente nesse lugar que Jó se encontra agora vivo, consciente e ferido, e ainda crente, mesmo sem entender. Esse tipo de fé não é celebrada, porque não é bonita aos olhos humanos. Ela não rende testemunhos rápidos. Ela não gera frases prontas. Mas é uma fé extremamente profunda. Uma fé que resiste não porque tudo está bem, mas porque desistir parece ainda mais doloroso do que continuar. Jó permanece não porque sente Deus, mas porque, no fundo, sabe que sem ele não existe nada para se agarrar. E é justamente quando essa fé começa a ser vivida no silêncio que novos elementos entram na história. Pessoas ao redor, opiniões, julgamentos, tentativas humanas de explicar o inexplicável. A dor deixa de ser apenas interna e passa a ser confrontada externamente. E isso vai colocar a fé de Jó em um nível ainda mais intenso de tensão, preparando o terreno para conflitos que não vêm de fora, mas de quem deveria trazer consolo. Quando até quem te ama te fere, porque existe um tipo de dor que não vem da perda material, nem do sofrimento físico, nem do silêncio de Deus. Existe uma dor que atravessa ainda mais fundo, aquela que nasce da boca de quem deveria oferecer abrigo. Jó já perdeu tudo que podia ser perdido, já sobreviveu ao choque, já está vivendo o desgaste silencioso da dor contínua. E agora, quando tudo o que ele mais precisava era de compreensão, surge a ferida mais inesperada,
a ferida relacional. A Bíblia mostra que as primeiras palavras duras não vêm de inimigos. Vêm de pessoas próximas, pessoas que amam, pessoas que convivem, pessoas que acreditam estar ajudando, mas acabam aprofundando a dor. A esposa de Jó, tomada pelo próprio sofrimento, olha para aquele homem destruído e diz algo que ecoa como um golpe final. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre não é apenas uma frase. É o retrato de um coração cansado, mas também é uma faca emocional cravada em alguém que já não tinha forças para se defender. Isso é difícil de ouvir porque revela uma verdade desconfortável. Nem sempre quem nos fere está nos atacando. Às vezes, está apenas sangrando perto demais. A esposa de Jó também perdeu tudo. Ela também enterrou filhos. Ela também viu a vida ruir. Mas a forma como cada um lida com a dor é diferente. Enquanto Jó sofre para dentro, ela explode para fora. Enquanto ele tenta permanecer, ela deseja encerrar tudo. E essa diferença cria um abismo emocional dentro do mesmo sofrimento. Aqui existe algo profundamente humano, porque quando a dor se prolonga, ela começa a afetar relacionamentos. O sofrimento não fica isolado no indivíduo, ele transborda. Pessoas cansadas falam coisas que não falariam em dias normais. Pessoas feridas dizem palavras que carregam mais desespero do que intenção. E quem está no centro da dor acaba recebendo impactos vindos de todos os lados. Não basta sofrer. É preciso lidar com o sofrimento dos outros sobre você. E Jó, mais uma vez, não reage como se espera. Ele não explode, ele não amaldiçoa. Ele não devolve violência emocional. Mas isso não significa que ele não sente. Significa apenas que sua fé ainda está segurando algo dentro dele. Jó responde com firmeza, mas também com dor. Ele não invalida o sofrimento da esposa, mas também não aceita transformar a dor em abandono de Deus. Ele está, mais uma vez, caminhando sobre uma linha extremamente fina. Esse momento da narrativa revela algo essencial para quem está assistindo. A fé não te protege de ser ferido por quem você ama. Às vezes, ela te coloca exatamente nesse lugar, porque quando tudo está bem, os relacionamentos se sustentam facilmente. Mas quando tudo desmorona, o verdadeiro estado emocional das pessoas aparece. E nem todos conseguem permanecer inteiros no caos. Alguns desistem primeiro. Outros empurram quem ainda tenta ficar de pé. Depois da esposa, vêm os amigos. E aqui a dor muda de forma. Se antes ela vinha em frases curtas e desesperadas, agora ela vem em discursos longos, aparentemente espirituais, cheios de lógica, cheios de argumentos. Eles se sentam com Jó, choram com ele, ficam em silêncio por dias. E por um momento, parece que finalmente alguém entendeu. Mas quando o silêncio se quebra, algo se perde. A compaixão dá lugar à interpretação. O acolhimento dá lugar à análise. O sofrimento de Jó vira um problema teológico a ser resolvido. Os amigos acreditam que estão defendendo Deus, acreditam que estão ajudando Jó a entender o que aconteceu. Mas, sem perceber, colocam sobre ele um peso ainda maior, a culpa. A ideia de que, se algo tão terrível aconteceu, então alguma coisa ele fez para merecer. Esse tipo de dor é devastador, porque não atinge apenas o coração, menos atinge a identidade. Jó não é apenas alguém que sofre. Agora ele passa a ser alguém suspeito. E aqui está uma das maiores tensões da história bíblica de Jó. Ele sabe que não é perfeito, mas também sabe que não viveu em hipocrisia. Ele sabe que não é sem pecado, mas também sabe que não merece aquela acusação silenciosa. E viver nesse lugar, onde você sofre e ainda precisa se justificar menos, consome forças que já não existem. É quando até o amor mal administrado machuca. Talvez você já tenha sentido isso, quando alguém tenta te explicar sua dor. Quando alguém transforma seu sofrimento em lição antes da hora. Quando alguém te acusa de falta de fé simplesmente porque você não reage como esperam. Jó nos mostra que uma das provas mais difíceis não é perder tudo, mas continuar crendo enquanto é mal interpretado por quem deveria compreender. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar dentro dele. A fé que até agora resistia em silêncio começa a se mover, não para desistir, mas para falar. Não para abandonar Deus,
mas para expressar a dor diante dele, o que vem a seguir não é fraqueza menos, é honestidade. E isso vai levar Jó a um lugar ainda mais profundo, onde a fé deixa de ser apenas resistência e começa a se tornar confronto emocional com o céu. Amigos que falam muito e ajudam pouco. Existe um momento em que o silêncio consola mais do que qualquer discurso. Jó já passou por perdas irreparáveis, já suportou a dor física, já enfrentou a ferida emocional vinda de quem amava. Agora ele encara algo ainda mais desgastante, palavras que não curam, explicações que não aliviam, conselhos que não abraçam. Os amigos permanecem ali, presentes em corpo, mas distantes em sensibilidade. Eles falam muito, e quanto mais falam, menos ajudam. A intenção parece boa. Eles querem defender Deus, preservar uma lógica espiritual, manter a ordem do mundo intacta. Para eles, o sofrimento precisa ter uma causa clara, um motivo visível, uma falha identificável. Porque aceitar que um justo sofra sem explicação ameaça todo o sistema de crenças que sustentam. Então, em vez de ouvir Jó, eles tentam corrigi-lo. Em vez de chorar com ele, tentam enquadrá-lo. O sofrimento vira um debate, a dor, um argumento. Aqui a narrativa bíblica toca numa ferida extremamente atual. Quantas vezes a dor de alguém vira palco para opiniões? Quantas vezes o sofrimento alheio é usado como oportunidade para demonstrar conhecimento, maturidade espiritual ou superioridade moral? Os amigos de Jó não percebem que estão mais preocupados em estar certos do que em serem presentes. Eles oferecem respostas prontas para perguntas que Jó nem conseguiu formular ainda. E isso cansa profundamente. Porque quando alguém sofre, o que mais precisa não é de explicação, é de validação. Não é de sermão, é de companhia. Não é de frases espirituais genéricas, é de humanidade. Mas os amigos insistem. Eles falam sobre pecado, sobre correção, sobre disciplina divina, sobre merecimento. Falam como se conhecessem os bastidores do céu. Falam como se pudessem traduzir Deus em regras simples. E, sem perceber, transformam o Deus vivo em um sistema frio. Jó começa a se sentir encurralado, não apenas pela dor, mas pela incompreensão. Ele não está pedindo para ser exaltado, nem para ser isento de erros. Ele está pedindo para ser ouvido, para ter seu sofrimento reconhecido como real, para não ser reduzido a uma teoria. E quando isso não acontece, algo dentro dele começa a se mover. A fé, que até agora era silenciosa, começa a se tornar voz. Não uma voz de rebeldia, mas de desabafo. Uma fé que ousa falar com Deus sobre a própria dor. Esse é um ponto crucial da história. Porque Jó não abandona Deus por causa dos amigos, mas também não aceita a versão distorcida de Deus que eles apresentam. Ele se recusa a acreditar em um Deus que precisa esmagar alguém para se afirmar. Ele se recusa a aceitar que toda dor seja punição. E essa recusa é, paradoxalmente, um ato de fé profunda. Jó acredita em Deus o suficiente para discordar das interpretações erradas sobre ele. Aqui aprendemos algo desconfortável. Nem toda fala religiosa vem de sensibilidade espiritual. Às vezes, vem de medo. Medo de um Deus que não controlamos. Medo de um mundo onde coisas ruins acontecem com pessoas boas. Medo de admitir que há mistérios que não cabem em respostas rápidas. E, para evitar esse medo, muitos preferem falar demais. Mesmo que isso machuque, os amigos de Jó representam vozes que ainda ecoam hoje. Vozes que minimizam a dor alheia. Vozes que espiritualizam o sofrimento sem empatia. Vozes que dizem propósito sem primeiro dizer eu estou aqui. E quem está sofrendo precisa aprender algo difícil. Nem toda presença é suporte, nem toda palavra é ajuda, nem todo conselho vem com amor. Jó começa a perceber isso e começa a se afastar emocionalmente dessas vozes. Não porque odeia os amigos, mas porque precisa proteger o pouco de força que ainda lhe resta. Ele entende, mesmo sem verbalizar, que ouvir demais quem não entende pode ser tão destrutivo quanto o próprio sofrimento. E é nesse espaço, entre a dor e o excesso de palavras, que Jó começa a voltar o coração diretamente para Deus. Se essa parte da história falou com você, escreva nos comentários uma palavra simples, presença. Às vezes,
É tudo o que alguém precisa. A pergunta que Deus nunca respondeu: existe um tipo de silêncio que dói mais do que a própria dor. Não é o silêncio da ausência, mas o silêncio da resposta que nunca vem. Jó chega a esse ponto, depois das perdas, da doença, das feridas emocionais, das palavras mal colocadas dos amigos. Resta uma pergunta que pulsa dentro dele como um eco constante. Por quê? Não é uma pergunta agressiva, é uma pergunta humana. É o grito de alguém que fez tudo certo e, ainda assim, foi atravessado pela tragédia. Jó não pergunta por curiosidade, ele pergunta por sobrevivência. Ele precisa entender para continuar, precisa encontrar um sentido para não se perder completamente. Em vários momentos, ele clama por uma explicação, por um motivo claro, por uma lógica que organize o caos. Ele quer saber onde errou, o que fez para merecer aquilo, qual foi o limite que ultrapassou sem perceber. Mas o céu permanece fechado. Deus não responde como Jó espera. Não explica, não enumera razões, não aponta causas. E aqui a narrativa bíblica faz algo profundamente desconcertante. Deus não entra no jogo das justificativas humanas. Ele não se senta para defender suas decisões. Ele não entrega a Jó a resposta que resolveria tudo em uma frase. Porque a história de Jó não é sobre respostas, é sobre relacionamento. Jó quer explicação, mas Deus oferece presença. Jó quer lógica, mas Deus revela grandeza. Jó quer controle, mas Deus convida a confiança. Esse silêncio não é descaso, é pedagogia divina. Porque se Deus explicasse tudo, Jó dependeria das respostas para continuar crendo. Mas ao não explicar, Deus leva Jó a um lugar mais profundo, a fé que não se apoia em explicações. Mas em quem Deus é isso é difícil de aceitar, especialmente para quem sofre, porque o coração humano quer entender antes de confiar, quer clareza antes de descanso, quer garantias antes de continuar. E talvez aqui esteja uma das verdades mais duras da Bíblia. Nem toda pergunta sincera será respondida da forma que esperamos. Nem toda dor terá uma explicação clara neste lado da eternidade. Nem todo porquê receberá um porquê. E isso não significa que Deus seja injusto. Significa que Ele é maior do que a nossa capacidade de compreender. Jó começa a perceber isso lentamente. Não porque sua dor diminui, mas porque algo muda dentro dele. Ele percebe que insistir na pergunta pode afastá-lo do essencial. Não porque perguntar seja errado, mas porque algumas respostas, se dadas, não sustentariam o peso da dor. Deus não responde ao porquê, mas responde ao quem. Ele se revela como Criador, como sustentador, como aquele que governa coisas que Jó jamais poderia controlar ou entender. Esse momento é um divisor de águas. Porque Jó entende que sua fé não pode depender de circunstâncias favoráveis nem de explicações confortáveis. Ele entende que confiar em Deus não é o mesmo que entender Deus, e essa compreensão não vem de um milagre externo, mas de um ajuste interno. Jó continua ferido, continua limitado, continua sem respostas menos, mas agora ele está diante de Deus de uma forma mais profunda. Essa parte da história confronta diretamente nossa espiritualidade moderna, tão dependente de respostas rápidas, frases prontas e soluções imediatas. Jó nos mostra que maturidade espiritual não é ter todas as respostas, mas aprender a viver sem algumas delas. É continuar orando mesmo quando o céu parece em silêncio. É continuar crendo mesmo quando a lógica falha. É continuar de pé mesmo quando a alma está cansada. E talvez você esteja exatamente aí, fazendo perguntas que ninguém responde, orando há muito tempo por algo que não muda, esperando uma explicação que nunca chega. A história de Jó não tenta aliviar isso com frases bonitas. Ela apenas mostra que, mesmo quando Deus não responde como esperamos, Ele não deixa de estar presente. E essa presença, ainda que silenciosa, começa a produzir algo novo no coração de quem permanece. Se essa parte tocou você, escreva nos comentários uma palavra simples: confiança. Às vezes, é o único passo possível quando as respostas não vêm, quando a fé grita, reclama e ainda permanece. Existe uma ideia perigosa, repetida muitas vezes, de que fé verdadeira é silêncio absoluto,
aceitação sem dor, submissão sem questionamento. Mas a história de Jó desmonta essa visão frágil de espiritualidade. A fé de Jó não é passiva, ela grita, ela questiona, ela sangra em palavras. E, ainda assim, ela não vai embora. Jó não se cala diante da dor. Ele fala, ele reclama, ele expõe sua angústia. Ele derrama sua alma diante de Deus sem maquiagem espiritual, sem frases ensaiadas, sem fingir que está tudo bem quando claramente não está. E isso é profundamente bíblico, porque fé não é ausência de conflito interno. Fé é permanecer mesmo quando o conflito existe. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, questiona a justiça do que está vivendo, confessa sua confusão, expõe sua fragilidade emocional. Ele chega a dizer coisas que muitos considerariam ousadas demais para alguém que teme a Deus. Mas, em nenhum momento, ele rompe o vínculo. Ele não vira as costas. Ele não troca Deus por outra esperança. Ele reclama com Deus, não sobre Deus para longe dele. Esse detalhe muda tudo, porque existe uma diferença gigantesca entre abandonar a fé e lutar dentro dela. Jó luta, ele debate, ele chora, ele se sente injustiçado, mas ele continua falando com Deus. E enquanto há diálogo, há relacionamento. Enquanto a oração menos mesmo que cheia de dor, a fé viva. O silêncio absoluto, muitas vezes, não é sinal de maturidade espiritual, mas de exaustão emocional. Jó nos mostra que Deus suporta nossa verdade crua. A fé de Jó não é bonita, mas é real. Não é organizada, mas é sincera. Não é tranquila, mas é resistente. E talvez seja exatamente esse tipo de fé que Deus procura quando tudo desmorona. Uma fé que não depende de sentir paz para continuar. Uma fé que não precisa entender para permanecer. Uma fé que não finge força quando está fraca. Jó permanece não porque está confortável, mas porque, no fundo, ele sabe que não existe outro lugar para onde ir. Esse é um ponto delicado, porque muitos desistem de Deus não por falta de fé, mas por culpa. Culpa por sentir raiva, culpa por questionar, culpa por não conseguir ser espiritual no meio da dor. A história de Jó quebra esse peso. Ela revela que Deus não rejeita quem o procura em lágrimas. Ele não se afasta porque você está confuso. Ele não se ofende porque sua oração não é perfeita. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Deus se aproxima de quem é honesto diante dele. Jó continua acreditando, mesmo quando suas palavras parecem contradizer isso. E aqui está o paradoxo da fé madura. Ela pode coexistir com a dor, com a dúvida e com o cansaço. Fé não é negar o que se sente. Fé é escolher não soltar Deus, mesmo quando o coração está gritando. É continuar chamando por Ele quando tudo dentro de você quer desistir. Essa parte da história prepara algo muito profundo, porque a fé que permanece no meio do caos não sai ilesa. Ela é transformada, não porque o sofrimento é bom, mas porque a permanência produz raízes. Jó está sendo levado a um lugar onde sua fé não depende mais do que Deus faz, mas de quem Deus é. E isso não acontece sem dor, sem conflito, sem lágrimas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, orando com raiva, crendo com medo, permanecendo sem entender. Se for esse o seu caso, saiba, isso também é fé se quiser. Escreva nos comentários a frase "Eu ainda estou aqui". Às vezes, permanecer já é um ato espiritual gigantesco. Deus aparece, mas não explica. E talvez esse seja um dos momentos mais desconcertantes de toda a história de Jó, depois de capítulos e mais capítulos de dor, perdas, acusações injustas, silêncio, questionamentos profundos e orações rasgadas pela angústia. Finalmente Deus fala. O céu se abre. A voz que Jó esperou por tanto tempo finalmente ecoa. Mas quando Deus aparece, ele não faz o que todos esperariam. Ele não entrega respostas diretas. Ele não explica o motivo do sofrimento. Ele não revela os bastidores espirituais. Ele não diz foi por isso ou aquilo precisava acontecer. Deus aparece e não explica. E isso quebra expectativas. Por quê? No fundo, quase todos nós buscamos a mesma coisa que Jó buscava: explicação. Queremos entender o porquê. Queremos lógica para a dor,
Queremos uma justificativa que faça o sofrimento parecer aceitável, mas Deus escolhe outro caminho. Em vez de explicar, ele se revela. Em vez de responder perguntas, ele faz perguntas. Em vez de aliviar a mente de Jó com respostas, ele confronta o coração de Jó com sua grandeza. Deus fala do vento, do mar, das estrelas, da criação, do controle sobre coisas que Jó jamais conseguiria dominar. Não é uma humilhação cruel, é um reposicionamento. Deus está mostrando a Jó algo muito mais profundo do que uma explicação pontual. Ele está mostrando quem ele é e, diante disso, Jó percebe algo que muda tudo. Entender não é mais tão importante quanto confiar. A presença de Deus começa a substituir a necessidade de respostas. Esse momento revela uma verdade difícil de engolir, mas libertadora a dores que não vêm acompanhadas de explicações, mas vêm acompanhadas de presença. Deus não se afasta do sofrimento de Jó, pelo contrário, ele entra na cena. Ele fala, ele se manifesta, mas ele não se coloca no banco dos réus para justificar suas decisões. Ele se revela como Deus soberano, maior do que qualquer explicação humana conseguiria abarcar. Isso é extremamente atual. Quantas vezes você já orou esperando uma resposta clara, e tudo o que recebeu foi silêncio ou uma sensação estranha de que Deus estava perto, mas sem explicar nada? Jó nos ensina que a fé madura aprende a descansar não nas respostas que recebe, mas na presença que permanece. Deus não explicou o sofrimento, mas também não abandonou Jó dentro dele. Quando Deus aparece, Jó entende que o problema nunca foi falta de informação, mas limitação humana. Há coisas que, mesmo explicadas, não trariam paz. Há dores que só a presença de Deus consegue sustentar. E nesse ponto da história, algo começa a mudar dentro de Jó, não porque ele finalmente entendeu tudo, mas porque ele percebeu que estava diante de um Deus real, vivo, presente e soberano. Esse encontro não resolve imediatamente todas as feridas, mas redefine a relação. Jó já não fala mais como alguém que exige respostas, mas como alguém que reconhece quem Deus é. E essa mudança interna prepara o terreno para algo maior que ainda está por vir. Porque quando Deus aparece, mesmo sem explicar, algo começa a se alinhar por dentro. Isso abre espaço para o desfecho que transforma tudo. O que realmente mudou depois da dor não foi apenas a realidade externa de Jó, mas algo muito mais profundo, a forma como ele enxergava Deus, a si mesmo e a própria vida. Antes do sofrimento, Jó conhecia Deus por ouvir falar. Ele obedecia, temia, fazia tudo certo. Mas depois da dor, depois do silêncio, depois das perguntas sem resposta, ele passa a conhecer Deus de um jeito que só quem atravessou o vale consegue conhecer. A dor não o tornou um homem amargo, ela o tornou um homem mais consciente, mais humilde, mais dependente. Isso é importante demais para ignorar. Porque muita gente acha que o final da história de Jó é sobre restituição. Bens devolvidos, família restaurada, prosperidade multiplicada. Mas isso é apenas a superfície. O que realmente mudou foi o interior. Jó não saiu daquela história com mais respostas, mas saiu com uma fé mais profunda. Ele não saiu entendendo os motivos do sofrimento, mas saiu entendendo melhor quem Deus é e quem ele próprio é diante de Deus. A dor tirou as certezas rasas e deixou uma confiança mais madura. Tirou a fé baseada em recompensas e deixou uma fé baseada em relacionamento. Jó aprende que Deus não é apenas aquele que dá e tira, mas aquele que permanece, mesmo quando tudo desmorona. E isso muda tudo, porque quando a fé não depende mais de circunstâncias favoráveis, ela se torna inabalável. E aqui entra a aplicação mais delicada dessa história. Talvez o que você esteja vivendo agora não seja para te destruir, mas para te transformar. Talvez o que parece perda seja, na verdade, um processo de revelação, não de respostas, mas de profundidade, não de explicações, mas de intimidade com Deus, assim como Jó. Você pode não entender o porquê, mas pode sair desse processo com algo que ninguém pode tirar, uma fé que sobreviveu à dor. Deus não desperdiça sofrimento. Mesmo quando ele não explica, ele trabalha. Mesmo quando o céu parece fechado, ele está formando algo dentro de você.
E quando esse processo termina, talvez o mundo ao seu redor até volte a se organizar. Mas você nunca mais será o mesmo. Mais sensível, mais dépendant, mais consciente de que a presença de Deus vale mais do que qualquer resposta. E agora, a pergunta que fica não é por que isso aconteceu comigo, mas o que Deus está formando em mim enquanto eu atravesso isso. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Se você já passou por um momento em que fez tudo certo e mesmo assim sofreu, comenta aqui uma palavra que represente isso: fé, resistência ou até esperança. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui a gente não fala de uma fé superficial, mas de uma fé que sobrevive à dor. E a próxima história vai te mostrar exatamente isso.